Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. E bora lá agradecer os nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você que é passageiro, sente muita dificuldade em chamar nos aplicativos, aqui está aparecendo o QR Code da Rapidocar, certinho faz download. Quando você precisar, você coloca o endereço de onde você está, para onde você vai, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil, beleza? Também gostaria de agradecer ao JC Lavacar. Para você que gosta de sempre deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, aqui está o QR Code dele, entre em contato com ele e agende a sua lavagem, beleza? E se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, na sua primeira lavagem, 10% de desconto. E também, se você é motorista de aplicativo, taxista ou turismo, você também tem um precinho diferencial. Fechou? Também bora agradecer a Macro Proteção Veicular. Para você, motorista de aplicativo que roda aqui na fronteira, em Foz, sabe que é muito complicado, né? Os assaltos, infelizmente, têm aumentado bastante. Então, assim, ó, aqui está o contato da Priscila, entre em contato com ela, tire suas dúvidas, que ela tem um plano especial para você. E se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, vai conseguir um desconto aí. Fechou? Mas ó, tem que falar que veio pelo Papo da Fronteira. Aqui está o QR Code, conversou com ela, só alegria. Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show que tem lá em Las Vegas, Dubai? Aqui em Foz nós temos também. Na onde? Lá no Wonder Park Foz. Beleza? Aqui está o QR Code da Fabiana. Entre em contato com ela, adquira seu ingresso. E para você que é motorista de aplicativo, taxista ou turismo, tá? Você também, ela vai ter um plano especial para você. Fechou? E bora lá conhecer quem será a nossa convidada de hoje. Quem será? Érica, se apresente. Olá, gente. Eu queria dizer que é muito difícil estar do outro lado. Já fui entrevistadora muitas vezes, mas é a primeira vez que eu sou entrevistada. É um prazer estar aqui. Meu nome é Érica Quinaglia, no Instagram também, @Érica Quinaglia. Gente, sou jornalista, formada em jornalismo, nascida em Foz do Iguaçu e cresci aqui também. E trabalho com comunicação política, benchmarking. E faço de tudo um pouco, eu acho, Patrick. Pô, que legal. E já Às vezes sou blogueira também. Aí, ó. Aí falaram que aqui tava precisando de alguém especial aqui, um influenciador de Foz. Cadê Chegamos ela? aqui, ó. Ela vai entrar, gente? Não sei. Então, pô, que legal, Érica. Então, atualmente você trabalha na Câmara de Vereadores, né? Sim, atualmente eu trabalho na comunicação da Câmara de Vereadores, atendo também algumas pessoas com a minha agência, eu tenho uma agência de comunicação. E faço trabalhos na área de comunicação, mas sim, trabalho na Câmara de Vereadores, com comunicação política. Pô, que legal, hein? Coitado dela. Deve tá ficando meio doida. Nada, gente, é legal, é super divertido. É um trabalho normal. É que as pessoas veem como uma coisa muito grandiosa, mas é um trabalho de comunicação como qualquer outro. Tem suas dificuldades, mas tem suas alegrias também. Pô, que legal. Então, você já falou que você é original de Foz do Iguaçu, né? Nascida e criada. Original. Ixi, aí, ó, pessoal, vocês viram, ó, original. Original de Foz. Pô, que legal. E assim, os seus familiares são de Foz também ou não? Então, o meu avô veio do Rio Grande do Sul, né? Ele foi colono de São Miguel, então ele foi uma das primeiras famílias a chegar ali em São Miguel. E ele acabou, na época da construção da barragem, ele acabou abrindo alguma empresa aqui em Foz. Uau. E a minha família acabou migrando para cá, assim. Veio uma parte ficou em São Miguel, outra parte ficou aqui. E até hoje é assim, tem uma parte lá ainda e tem uma parte aqui. Mas o meu pai, minha mãe, todo mundo nasceu... A minha mãe nasceu em Ubiratã, no Paraná, mas ela veio para cá muito novinha, com meu avô que também veio construir a barragem. Então, acabou que a família ficou tudo aqui, ó. Mas hoje, atualmente, são todo mundo de Foz. Nossa, o seu avô, então, é barrageiro, então? Foi barrageiro, foi. Uau! Foi barrageiro. Ele veio lá de Ubiratã também. Ajudou a construir a barragem. Infelizmente, morreu muito cedo. Não viu terminar, né, a obra. Mas ele veio para a construção da barragem. E quando você olha, assim, para aquela barragem imensa... Você já foi lá algumas vezes, né? Várias vezes. Eu amo aquele lugar, eu amo Itaipu. Então, assim, e qual que é a experiência saber que o seu vô trabalhou para aquilo acontecer? Cara, é muito incrível. Eu nunca parei para pensar especificamente nisso, mas eu já parei para pensar na quantidade de pessoas que foram necessárias para aquela obra acontecer. Na quantidade de mãos que passaram por ali que a gente nem imagina, porque ao longo da história foi se perdendo, né? Os nomes e os rostos dessas pessoas.
Mas foram muitas pessoas. E eu tenho certeza que boa parte da população de Foz do Iguaçu tem uma história de alguém que foi barrageiro na família. Ou Isso é verdade. vô, ou bisavô. Tem, porque a nossa cidade foi fundada através disso, né? Basicamente. Eram pouquíssimas pessoas que já moravam aqui. Então, é muito grandioso, assim, saber que aquilo foi construído com mãos das nossas famílias, né? Das famílias de Foz. Isso é muito, muito especial. Pô, que legal. Até quero ver um dia ter o privilégio de conversar com um barrageiro aqui no podcast, ele explicar um pouquinho como que funciona. Porque, assim, às vezes eu vou lá conhecer a barragem lá, às vezes eu converso com eles, mas, tipo assim, eles contam muitas histórias, assim, que seria interessante até as pessoas que nos assistem, entendeu? As pessoas que nos assistem, ouvir as histórias também. Porque tem muita história legal. Porque, recentemente, até a Itaipu fez a comunicação deles é muito boa, eu adoro falar da comunicação deles. Eu nunca trabalhei lá, viu, gente? Não é publi, não. Mas a comunicação deles é realmente muito legal. Eles fizeram um documentário sobre isso, com vários barrageiros, com a família de barrageiros, contando, porque assim, a gente falando, eles construíram, parece que é uma coisa muito simples, né? Mas naquela época, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje para produção de material, né? Então era uma coisa muito manual. Então, eles contando as histórias é muito bom. Lá você vai conseguir os contatos dessa galera que participou e você pode trazer aqui, vai ser bem legal. Se imagina trazer um barrageiro aqui contar as histórias experientes de lá. Então, já fica o convite feito aí, ó. Se você é barrageiro, arrasta pra cima. Não vem aqui, não. Aí, ó, acostumado só do arrasto pra cima. Arrasta pra cima, chama no DM. Então, eu acho muito interessante isso mesmo, Érica. São as experiências, as histórias. Porque, assim, o Papo da Fronteira, ele surgiu através disso, entendeu? De histórias e experiências. E, através disso, as pessoas conheceram a história de outras pessoas. Muitas das vezes, as pessoas, vamos lá, vou citar um exemplo, as pessoas julgam a Érica. Mas o que levou... julgam mesmo, julgam bastante, viu? Mas o que levou as pessoas a julgarem a Érica? Qual foi o passado da Érica, entendeu? Porque as pessoas têm um certo pensamento da Érica. Então, muitas das vezes, nós criamos um pensamento e aquilo vai de geração em geração, mas você já não é mais aquela pessoa do passado, você mudou. Às vezes você mudou para melhor, às vezes para pior, mas houve uma mudança. Você nunca vai permanecer daquela mesma forma, né? Sim. Então, assim, são essas histórias que você passa para frente, você pode ajudar as pessoas, pode influenciar as outras pessoas através do seu exemplo, né? Então, assim, são essas histórias top. E até, segurando já o gancho, Érica, depois nós iremos falar um pouquinho sobre o outro podcast também, né? Para quem não conhece a Érica também, ela tem, só como é que fala? É anfitriã... É host. Host? Eu sou host, sócia, dona, sou tudo um pouco aqui no podcast lá. Mas assim, você quer falar disso já, agora? Não, depois a gente vai conversar. Mas eu sou host do outro podcast. Sim, então eu acho muito interessante também, eu assistia os episódios, eu acho muito legal, entendeu? Essa experiência, as pessoas que vocês trouxeram no outro podcast, entendeu? E assim, o conhecimento, as conexões. Sim. Pois isso que me importa muito, entendeu? É as histórias das pessoas. E através disso você influenciar outras pessoas. Ajudar outras pessoas que já passaram pelas dificuldades. Inclusive a gente tem uma conexão, né? Porque a gente se conheceu... Vou contar pra vocês aqui, que ele não vai contar, eu acho. A gente se conheceu dentro do Uber e ele veio me buscar aqui. Que eu tava gravando o meu podcast, eu gravava aqui nesse mesmo estúdio, né? E ele veio me buscar aqui, daí ele falou, não sei como que começou o assunto necessariamente. Daí eu falei, não, eu tenho um podcast. Ele, que legal, eu gravo também, né? Só que você gravava dentro do carro na época. Daí ele me mostrou um vídeo, e por coincidência, o primeiro vídeo dele foi com uma baita amigo meu. E daí eu falei, cara, muito legal. Lembra? Daí ele me mandou mensagem, depois pediu dicas. Daí eu falei, olha, acho que você tá muito nervoso, tá gaguejando, não sei o quê. Passou, gente, juro pra vocês, 2 semanas ele já tava gravando aqui, tá? Aí ele já veio pra cá pro estúdio, já virou profissional e tá aí, ó. Eu já acabei o meu e ele continuou. Nada, acabou nada. Você continua indo, vai. Vai voltar. De uma outra forma. De um outro formato. Isso, outro formato. Mas sim, eu acho interessante o que a Érica falou, a realidade. Foi uma corrida pra sua casa, se não me engano, né? Foi pra minha casa. Daqui do estúdio pra casa. Aí a gente começou a conversar e falou assim, mas eu conheci lá de algum lugar. E eu não me recordava de onde que era. Aí depois que eu fui ver os vídeos que eu me recordei, acho que foi o Rafael que passou um vídeo, que lá do outro podcast tava você, tava o Rafael, né? O Rafael, seu sócio. Uhum. Então, assim, Renato, perdão. Uhum. Renato, olha, pensando no Rafael. Rafael também foi muito importante pra acontecer. Sim. Então, assim, aí depois eu falei, rapaz, acho que eu vou atrás disso, entendeu? Aí veio o Felipe da Rápido Car. Uhum. Vai ser, Patrick, por que você não vai lá no estúdio gravar? Isso e aquilo, pô, legal. Aí vim, conversei com o David, depois, pô, legal. Não, conversa com o Rafael lá. Chegou o Rafael, não, funciona assim. É que nem vocês quando começaram, né? Fazer um plano piloto ali, mostrar pro pessoal. Pô, patrocinador. Pô, tem patrocinador? Não tem. Isso. Então, tipo assim, acertou. Depois, no primeiro dia, primeira gravação. Nossa Senhora! Tudo é feito de conexões, eu acho.
Desde que eu comecei, na verdade, eu faço coisa pra rede social desde muito nova. Eu fazia Snapchat, pra você ter uma ideia. Uau! Eu gravava Snapchat, sempre fui. Agora que eu dei uma parada, porque o meu trabalho, meu segundo trabalho, que hoje é minha fonte de renda, ele me consome muito. Mas eu sempre fiz. Eu sempre tive todas as redes sociais, eu sempre queria participar de tudo, sempre tive esse interesse. E aí, sempre foi conexões. A minha conexão com o Renato, que é meu sócio, a conexão da Érica e Renato com o estúdio, com esse estúdio aqui, nossa conexão, a conexão com o primeiro convidado que levou a gente para a Imobitec. Então, tudo são conexões. A gente sempre falava no nosso programa que pessoas conectam pessoas. Perfeito. Sempre vai ser assim. Você não consegue fazer nada sozinho e você não consegue fazer nada com muita gente. Então, você tem que escolher as pessoas que você quer se conectar, as pessoas que te levam para algum lugar, né? Parece interesseiro falar isso. Fiquem com as pessoas que te levem para algum lugar. Mas não é. É porque se não acrescenta nada pra gente, tem porquê, né? Perfeito. A gente vai acrescentar alguma coisa na vida da pessoa também. Então, se conectem com pessoas que conectam alguma coisa com você também. Senão, não vale a pena. É uma coisa irrecíproca, né? Sem reciprocidade. Show de bola. O que você falou é a realidade, entendeu? É o que eu falo muito, essa questão. É as conexões. Hoje eu tô me conectando aqui com a Érica. Mas eu já conheci a Érica, foi através da semana Rápido Car, se não me engano, foi, né? Foi na Rápido Car. Aí chamou, tranquilo, fiz a corrida, aí a gente começou a conversar, e eu falei assim, mas eu conheço ela, eu não me recordava de onde. Aí a gente começou a trocar uma ideia. Então, assim, eu acho muito interessante isso, através daquilo. Falei, será que vai? Me conectei a outra pessoa e foi, vai lá no estúdio, isso, aquilo, grava lá tudo. E aqui estamos hoje, né? Hoje, entrevistando a Érica. Hoje eu sou a convidada, gente, que loucura isso. É a primeira vez que eu acho isso muito demais. E eu adoro ver as pessoas crescendo, sabe? Sempre indiquei, as pessoas vão lá, vão fazer, gravam, investem, porque a gente não sabe quem vai estourar. A gente não sabe quem vai ser o próximo podcast que vai bombar, entendeu? Claro que a gente sempre quer que seja nós. Não, isso é automático, né? É óbvio, a gente torce pela gente, né? É do ser humano, mas a gente nunca sabe. E aquilo é mais uma conexão pra você. Se você vai bem, eu vou bem, outra pessoa que grava aqui vai bem. Por quê? Porque eleva, né? Faz um público pra dentro da cidade que consome aquele tipo de conteúdo. Então, eu sempre torço muito por quem tá tentando, sabe? Eu gosto de gente que tenta. Porque se você não tenta, você pode não conseguir, mas tem gente que nem tenta. Então, tentem. É sempre bom tentar, independente do que você faça. Se é podcast, se é grava pra TV, faz vídeo pro YouTube, joga videogame, qualquer coisa. Façam, tentem, sempre. Mas aí que é o ponto principal. É você... na verdade, essa palavra tentar eu quase não utilizo muito. Porque eu falo assim, olha, eu não vou tentar, eu vou fazer. Se deu certo, deu. Se não deu, não deu. Mas eu fui lá e fiz, entendeu? Assim, eu acho muito interessante esse ponto, entendeu? Um ponto muito, mas muito especial mesmo, que eu gosto de falar. Mas eu vou segurar, porque agora eu quero que você fale um pouquinho por que surgiu o outro podcast. Assim, eu queria que o Renato tivesse aqui também, né? Mas não foi possível, porque hoje é o seu dia. Brigado, né? A gente tá brigado, a gente não tá se falando. Brincadeira. Não. Então, o outro podcast, ele surgiu de uma vontade, né? Eu tinha um podcast, como eu tava te contando agora aqui nos bastidores, eu tinha um podcast que ele era voltado para a área política, né? Então, eu só entrevistava políticos, candidatos, secretários, diretores, tudo voltado para a área política, administração pública, porque sempre foi uma área que eu estive dentro, sempre trabalhei com administração pública, e sempre foi uma área que eu gostei muito também, é uma área que, como eu gosto, automaticamente a gente domina, né? Não que eu seja, né, 100%, mas a gente acaba dominando. E eu estava fazendo faculdade de jornalismo, estava quase me formando, e a gente tinha um projeto, que tinha que entregar um projeto que agregasse alguma coisa para a comunidade. Como era da área de comunicação, eu pensei, vou fazer esse podcast aqui, e aí eu vou entrevistar os políticos para a galera saber o que tá rolando. Gente, deu tudo errado, tá? Só para avisar vocês. A ideia era ótima, a ideia era muito boa, mas não deu muito certo. Porque era um projeto de faculdade, a faculdade começou a falar, olha, tem certas coisas que você não pode falar e tal, e eu gravava dentro da faculdade. Então, acabou que eu tive que encerrar esse projeto. Só que ele acabou ficando muito conhecido no meio político, né? No meio da administração, né? Ele acabou ficando muito conhecido porque a galera queria saber o que os outros iam lá falar. Então, eles acabavam assistindo. Eu tinha uma audiência muito boa até. Aí, ó. Né? E eu nem sabia que ia ser tão legal. Só que essa audiência era só desse público, não pegava muito a cidade, então não era o meu foco. E eu acabei fechando. Só que ali dentro desse meio eu acabei ficando meio conhecidinha. Eu gravava assim sozinha, eu tinha uma câmerazinha, um microfone ruim lá, e era isso. E eu já trabalhava dentro dessa área e eu acabei conhecendo o Renato lá na Câmara.
E a gente não se falava, nunca conversava, porque ele trabalhava em um setor, num gabinete, eu trabalhava no setor administrativo. E aí ele me encontrou um dia no plenário, assim, daí ele olhou assim pra mim e falou, eu quero falar com você. Uau. Daí eu falei, eu sou ansiosa, gente, eu tenho um problema com ansiedade. Se você quer falar comigo, você vai falar e vai ser agora. Não vem, eu falo com você depois. Não tem essa, você vai falar agora. E eu ainda deixei ele ir, porque como eu não conhecia, eu achei que era alguma brincadeira. Quando eu cheguei na minha sala, eu falei, não, eu vou lá falar com ele agora. Eu desci da minha sala, fui lá, dei a volta no gabinete, bati na porta e falei, quero falar com você. Aí eu falei, chamei ele pra fora, e daí ele falou, não, é que eu tô com uma ideia de um podcast, eu vi que você já tem um, vamos fazer, não sei o quê. Falei, cara, esse menino... ele não bate bem da cabeça. Daí eu falei, cara, mas do nada, você quer falar de quê? O que você quer fazer? Daí eu já falei, não quero falar de política, porque, tipo, já era uma coisa que eu queria sair. Você tava escaldada já, porque... E a gente consumia aquilo o dia inteiro, né? Porque é o nosso trabalho. E daí ele falou, não, eu também não quero. Eu falei, então é isso, vamos. Daí a gente saiu, acabou o expediente, a gente foi num café aqui da cidade, a gente sentou, a gente ficou 3 horas conversando. E ali nasceu o outro podcast. Eu falo, naquela reunião de 3 horas nasceu outro podcast. A gente já saiu dali com o advogado contratado, tipo, esboço da marca, porque ele é designer, né? E os dois áreas da comunicação. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi no esboço da marca. Já saiu com estratégia, já saiu com quem a gente queria de patrocinador. A gente já pensou em tudo. Uau. Deu tudo errado. Não, brincadeira. Hoje, inclusive, essa marca que a gente usa hoje, a gente não mudou, ela é essa desde o começo. E as coisas foram caminhando. Então, tipo assim, o podcast, ele foi projetado e colocado no ar em 1 semana. Foi muito rápido. E a gente virou amigo em 1 semana, porque a gente não conversava. E você fazer podcast em uma pessoa já é difícil. Agora, você imagina ter duas. 2 opiniões diferentes. 2 pessoas que pensam diferente. 2 pessoas... A gente teve que, tipo, ajustar muita coisa pra conseguir mandar pro ar. Uau. E quem vê, assim... O episódio piloto nem pensa, mas aquele dia a gente quebrou um pau tão feio no primeiro episódio, porque é muita coisa que acontece. E aí a gente fez o episódio piloto e ele surgiu da vontade de mostrar pessoas, sabe? O Renato sempre conta essa história que ele tinha, quando ele trabalhava na Secretaria de Comunicação da Prefeitura, ele recebeu um áudio de uma moça contando a história dela, que ela ia ser usado para uma matéria ou para algum vídeo de divulgação da prefeitura. E um áudio contando a história dela. E depois ela morreu, essa pessoa. Nossa. E era uma história muito bonita. E depois ela morreu e quase que esse áudio foi perdido. Porque o Renato acabou não salvando o áudio e, tipo, a história dela se apagou. Porque ninguém mais conhecia, ninguém tinha mais esse áudio dela contando todos esses detalhes. E aí nasceu disso, assim, a gente queria trazer esse tipo de pessoa pra contar a história, pessoas que não são pessoas conhecidas, sim, mas pessoas que têm uma história aqui que a gente não sabe, que fica por trás, sabe? Às vezes uma pessoa famosa que tem uma história super legal e fica por trás das câmeras. E coincidentemente, quando a gente tava quase encerrando o último episódio, a gente recebeu esse áudio, porque a filha dela tinha guardado e a gente conseguiu escutar ele todo de novo. Então nasceu dessa pessoa, nasceu de vontade de contar histórias, assim. E principalmente história de iguaçuenses, porque uma coisa que une muito eu e o Renato é o amor por Foz. O Renato é curitibano, tá, gente? Ele é curitiboca, ele nem nasceu aqui, mas ele ama muito, assim, ele tem um amor fora do normal para essa cidade, assim como eu. Eu tenho um amor por Foz, assim, muito grande. Então a gente queria contar a história de iguaçuenses e de pessoas que acabaram vindo pra cá por algum motivo e por aqui ficaram. Ah, mas é aquela questão, Érica, todos os convidados, não tem nenhuma exceção dos convidados que participaram aqui não são de Foz, que falam assim, nossa, muito difícil agora. Claro que eles não vão falar, às vezes um só na frente da câmera, outros falam por trás da câmera, né, dos bastidores. Mas falam assim, nossa, Patrick, gosto tanto de Foz que eu não sei se eu quero sair de Foz. Porque essa é a realidade. Foz do Iguaçu parece que tem algo que chama assim tanto a atenção, prende a pessoa ali, né? Eu acho que a gente tem um negócio familiar, assim. É porque é tão gostoso de viver aqui, tipo assim... Claro, gente, não é uma cidade perfeita, né? Não, isso é... A gente sabe disso, nunca vai ser, nenhuma cidade é perfeita. Tem muito para melhorar, tem muito para avançar, principalmente na área turística, na área de mobilidade, tem muita coisa para fazer ainda. Mas as pessoas daqui, o jeito que a gente acolhe as outras pessoas, o jeito que a gente trata os turistas, a cultura é muito diversa. A gente tem japonês, tem coreano, tem árabe, você vai ali comer um shawarma, você vai ali comer uma esfirra, você vai ali comer um... Tem tudo. Então eu acho que quando a galera vem pra cá, a galera fala, não tem isso em outro lugar. Na verdade... Fora que a gente tem o Paraguai, dá pra comprar umas muamba, vai na Argentina, compra uns vinhos, entendeu? Não tem em outro lugar, infelizmente não tem. E aí a gente acaba criando iguaçuenses, porque as pessoas vêm pra cá e se apaixonam.
Pô, que legal. Mas, Érica, nós vimos que você gosta de falar bastante. Eu sou tagarela, gente, sou E geminiana. como que você conseguia conciliar isso com o... Renato? O Renato. Era bem difícil, gente. Na verdade, eu interrompia mais o convidado do que o Renato, né? Porque eu... Ai, gente, eu interrompia muito. É que eu sempre fui muito falante, sempre, a vida toda. Se você não me parar, eu vou longe, tá? Não, nós estamos aqui para ouvir as histórias, as experiências. Mas a gente sentava um ao lado do outro, então a gente tinha uns cutucão por baixo da mesa, uns chutinhos que rolava, assim, né? Umas olhadas. A gente tinha até uma comunicação com a galera da equipe pra deixar a câmera mais no convidado quando ele estivesse falando, porque enquanto eu e ele estávamos aqui, a gente tava se beliscando, se cutucando, porque eu sou muito tagarela. O Renato também é. Só que então, ele é menos que eu. Não, mas é que quando eu assisti, eu percebia que você fala mais do que o Renato. Ele não ligava de eu falar. Eu acho que ligava mais de eu interromper. Porque eu interrompia mesmo. Falava, e aí, não sei o que lá. Eu cortava, queria falar de outra coisa, entendeu? Aí, mas assim, dava super preconceito. É porque o outro podcast, ele sempre foi muito bagunçado. Então a galera que assistia já estava acostumada com isso. A gente falava mesmo, falava de tudo, falava palavrão, falamos palavrão, falamos de meme. Ih, já fomos processados. Então, assim, não tinha muito, assim, uma ordem, assim, sabe? Tipo, ai, você fala agora, você fala depois. Então, tipo, era meio do que ia rolando ali, a gente ia se saindo, sabe? Mas aqui no podcast, os convidados falam mais porque eu sou muito, assim, de ouvir as histórias, ouvir as pessoas. Então, pra mim, que nem no caso, agora que eu tô falando, você observa. Mas quando eu parar, eu quero que você comece a falar e você fala. E eu fico ali só ouvindo, entendeu? Por quê? Às vezes, uma palavra que você fala pode ajudar alguém que nos assiste. Claro. Pode ajudar alguém, entendeu? Imagina essa palavra sua ajudar alguém. Pô, Sim. já atingiu o objetivo que é poder influenciar, ajudar alguém. Eu acho que é a nossa missão, assim, no mundo, né? A gente ajudar alguém sempre. E a gente tinha isso no podcast, só que a gente fazia mais na zoeira, assim. Quem assistiu outro podcast vai entender. A gente sempre foi muito brincalhão. E a nossa veia sempre foi humorística. Se você entrar no perfil do outro podcast, os vídeos, a maioria são de humor. Porque a nossa veia sempre foi muito humorística. Eu sempre fiz, desde muito cedo. Não que seja engraçado, mas a gente tentava. Mas ó, agora eu vou fazer que nem você, vou te interromper. Mas quando você trouxe o padre aqui... Nossa, o bispo, gente. O bispo. Meu Deus, mas, cara, eu... Pô, aquele lá eu fiquei assistindo e falei, não acredito. Gente, era pra ser... Eu tava muito nervosa aquele episódio. Sério? Muito nervosa. Foi um dos episódios... Foi o episódio que eu fiquei mais nervosa. Mas o por quê? dele e o do Cássio Marcos, que eu trouxe. A gente trouxe também o Cássio Marcos. Mas o dele... Porque eu não sei se é séria. Eu não... Tipo assim, a minha cabeça, ela não tem filtro. Então, nossa, gente, aquele episódio foi uma tragédia. Eu fiquei o dia inteiro sem comer naquele episódio. Nossa! Eu tava o dia todo sem comer. E não porque eu tava nervosa, porque não deu tempo de comer e eu vim direto pra cá. E eu sabia que era ele. Ele é uma pessoa super séria. O bispo Dom Sérgio, pra quem conhece, assim, ele é super sério e tal. Ele é super centrado. É um bispo, né, gente? Não é? Ele tem que ser... Ele tem que ser ali, né? Do jeito que tem que ser. E eu não sou uma pessoa cristã, né? Não sou católica, não tenho uma religião, assim, que eu sigo. Então, eu não sabia muito o que perguntar. Tava meio perdida. E era pra ser um episódio de Natal. E acabou que não virou um episódio de Natal. E eu vim com fome. E esses microfones aqui, gente, eles captam tudo, tá? Tudo. Até que você mexe aqui, ó, eles captam tudo. E minha barriga deu um roncadão. Sério? Eu tenho esse vídeo maravilhoso. E ele falando do Papa. Ele aí no seu lugar, onde você tá sentado, falando do Papa, não sei o que, minha barriga. Nossa. Ele só virou assim e falou: Você precisa de alguma coisa? Você tá com fome? Gente, juro. Sério, eu não sabia onde enfiar a minha cara. E eu vi ele dar uma gargalhada. Eu nunca tinha visto o bispo dar uma gargalhada. Ele deu uma gargalhada. Nossa. Eu tenho esse vídeo. Eu vou soltar esse vídeo lá no podcast, que é muito bom. Ele deu uma gargalhada. Ele olhava pra mim. E daí, tipo assim, eu não conseguia mais me concentrar. Ah, não, aí imagina. Porque eu tava rachando da risada. E a galera do chat, porque tinha muita gente assistindo, e a galera começou a mudar ground da minha barriga. Nossa. Cada vez que eu lia, eu queria dar risada. Eu tive que sair. Eu saí, fui tomar água e voltei porque eu não conseguia mais. Mas é um dos meus episódios favoritos. Eu gosto muito desse episódio. Eu acho interessante. É que muitas das vezes, assim, o Papo da Fronteira, o objetivo é contar a história das pessoas. Então, Sim. tipo assim, eu vou perguntar e você vai falar. Eu vou só ouvindo aqui, ficar só, pô, que legal, isso e aquilo. E através disso surgem as perguntas. Que nem no caso, nós temos o escopo, né? As perguntinhas básicas ali. Então, tipo, tem mais tranquilo, pra você conhecer mais sobre o convidado. Sim. Ou então você vai sendo aquelas perguntinhas. Mas o que mais acontece, como você mesmo falou, é difícil você seguir um roteiro. Muito difícil. Olha, eu falo, quando eu estive aqui com o general Civiluna, foi a pessoa assim, mas tudo que você perguntava ele respondia, entendeu? Então, tipo, tem uns tópicos tudo lá. E talvez foi a pessoa assim mais difícil de entrevistar.
Por quê? Antigamente eu tinha muito em mente, tipo assim... ele é uma patente grande, mas tinha do Exército, General 4 estrelas, da reserva... Da reserva. Tem uma diferença nesse D e da reserva. Então, assim, eu acho muito interessante que... Quando ele começou a falar, eu falei assim, rapaz, que top, que experiência, entendeu? Aí eu só perguntava, ficava só assim, vendo. Ele falou assim, olha, eu já fui na Amazônia, isso e aquilo, conheço aqui, conheço ali. Falo, rapaz... Agora me diz, se você vê ele lá, ou se você vê ele entrando aqui, de terninho e gravata, você fala que ele fez missão na Amazônia? Não fala. Nunca. Por isso que eu falo, a gente não sabe o que a pessoa faz. O que ela fez, o que ela viveu. É muito difícil saber. O bispo mesmo contando as coisas pra gente ficou... O bispo. Então, entendeu? E é isso, esse outro lado da pessoa, entendeu? Vamos lá, as pessoas conhecem a Érica. Não, vou falar do Patrick porque é da Érica, a Érica se expõe muito. Claro que agora você tem o seu Instagram dividido, né? Eu fiz um privado. Isso. Então, assim, mas o seu aberto lá... Nossa, ficou muito esquisito, né? Deixa eu explicar, gente, eu tenho 2 Instagram. O meu, que é o aberto, né, que todo mundo pode me seguir. E o privado, que é só quem eu aceito lá no privado. Então, e volte e meia você colocava as coisas lá e o pessoal te massacrava, né? Sim. Então, assim, eu não sou muito de me expor, entendeu? Eu sou mais reservado. Patrick expõe só a mesma coisa do podcast, tudo tranquilo. É mais reservadão. Então, assim, até você acostumar... Que nem no caso, hoje o pessoal, podcast, Papo da Fronteira. Tipo, você fica meio assim, meio sem graça. Porque eu não aprendi a lidar com aquilo, entendeu? Pra mim, eu sou o Patrick, não sou, dono de podcast, sócio, sei lá. Não, sou o Patrick, continua sendo o Patrick igual. Então, assim, eu acho muito interessante essas questões, assim, né? A gente vai aprendendo, né? Eu sempre... Não que eu sou famosa, mas eu sempre fiz, assim, mini quadros, né? Antes do podcast, quando eu sempre fiz. Então, eu tinha um quadro... Que era chamado Reagindo aos Perfis do Tinder. Uau! E isso foi o que me deu seguidores. Na época, eu tinha uma conta... Agora eu não tenho mais essa conta. Mas eu tinha uma conta no TikTok que eu tinha 1 milhão de seguidores. Que eu só postava isso. Só postava reagindo aos perfis do Tinder. Que era simplesmente... Eu ia lá no Tinder, pegava os perfis e reagia a eles. Tipo, perfis de homens e mulheres. Eu fazia 2 perfis. E homens, mulheres e outros gêneros. E reagia aos perfis, a biozinha, sabe? Às vezes a foto, dependendo de quem era, eu pedia permissão, né? E isso me deu uns números, números muito bons. Então, a galera sempre me olhava e falava, você é a menina do Reagindo aos Perfis do Tinder. E depois que eu entrei no podcast, você é a menina do podcast. Então, pra mim, eu sempre me expus. Sempre me expus, assim, muito. E eu não como eu falei, eu não tenho filtro. Eu falo o que eu quiser. O que vem na minha cabeça, eu falo. Só que, ano passado, eu tive um problema com autoestima muito grande. E eu já tava no podcast, né? A gente já tava ali no episódio 30 e poucos. E eu dei uma engordada. E, tipo, eu sempre fui muito magra, né? Meus traços são muito magros. Meu pai pesa 45 quilos. Meu pai é magérrimo, que é de família. A família toda é muito magra. Minha irmã é muito magra também. E eu dei uma engordadinha, assim, boa, sabe? Não que isso tenha problema. Hoje não tem mais pra mim. Mas naquela época... Foi um surto de autoestima pra mim. E eu comecei a sofrer muito hater. Foi por isso que eu fiz o Instagram privado. E eu falei várias vezes aqui no podcast, parem de me atacar. Porque os comentários eram assim, nossa, engordou, né? Nossa, senta direito na cadeira porque tu tá dobrando a sua barriga. Era nesse nível. Uau! E foi aí que eu parei de me expor. Aí eu parei de gravar. Antes eu postava stories todos os dias. Você ia lá, tinha 50 stories. Que o que dava de gravar, eu gravava. E eu fui parando. Hoje, se você vê 2, 3, no máximo. E no Instagram privado, que daí eu posto sempre, mas foi por causa disso. E eu ainda não superei isso. Hoje em dia, eu tenho medo de postar no Stories. Na verdade, Érica, eu vou ser bem sincero. Querendo ou não, nós que estamos à frente, entendeu? Querendo ou não, o Papo da Fronteira reflete o Patrick. Tudo que acontece aqui vai cair no ombro do Patrick. Com certeza. Tudo que acontece no outro podcast vai cair no seu ombro e do Renato. Então, tipo assim, nós estamos na frente. Essa é a realidade. Então, nós temos que aprender a lidar com aquilo. É fácil? Não é. Não. Assim como você já falou, já tiveram o processo, né? Sim, então, teve um. Então, assim, até quando aconteceu esse episódio, eu perguntei pra Érica, entendeu? A gente até conversou um pouco sobre essa questão. Mas, assim... Não tem. Nós estamos à frente, vamos receber pedradas. E é responsabilidade nossa. Na verdade, até hoje eu me policio muito a forma de se expressar por causa disso. As pessoas já, Patrick, você podcast falando errado, usando essa palavra. Tranquilo, a gente vai aprendendo isso com o tempo, entendeu?
Mas então, às vezes, isso depende da forma que você olha isso, você cria um bloqueio. E você não ficou mais deprê, não? Não, meu amigo. É que aqui eu contando, parece muito tranquilo. Mas foi um caso muito sério, assim. Porque Patrick, eu nunca liguei. Eu sofro bullying desde a época do colégio, sempre sofri. Eu nunca liguei, eu continuava postando, eu continuava gravando. Só que aquilo ali me travou de um jeito porque não era mais só eu. Tinha uma equipe por trás. Tinha gente que dependia da gente. Tinha patrocinador. Então, tipo assim... Dá até vontade de chorar. Tipo assim... Começou a me doer de verdade. E eu vinha aqui, eu sentava aqui e falava, gente, para, por favor, para. Eu pedia, parem de me atacar. Porque chegou num nível que a galera começou a fazer fake. Porque eu ia bloqueava, óbvio, né? Não ia dar palco pra essa galera. E a galera fazia fake pra me atacar. Eu tenho todos os prints salvos. Eu fiz boletim de ocorrência contra uma menina na delegacia, porque ela não parava de me atacar. Virou uma perseguição, assim. E gente, eu não sou famosa. Eu não tinha grandes números. O podcast não tem números exorbitantes. São números normais, entendeu? Aí eu ficava... E daí entrou na minha cabeça a seguinte... Imagina se eu ficar famosa. Então aquilo me bloqueou. Eu falei, não quero mais. Porque vai que eu falo alguma coisa que eu fico muito famosa, a galera vai vir me atacar. E começou a me bloquear, me bloquear, me bloquear. Hoje em dia é muito difícil. Eu gravo pro meu perfil privado, pros melhores amigos. Gravo alguma coisinha ou outra no perfil aberto. Mas é muito difícil pra mim gravar. Eu vim aqui gravar no podcast porque eu amava isso aqui. Porque eu fazia, assim, com amor. Era a minha válvula de escape. Mas teve um mesinho ali que... Foi difícil. Foi difícil. Se eu não tivesse o Renato, eu não tinha feito. Nossa. Não tinha feito. Eu fico pensando, você acha que até me arrepiar. Porque é a realidade, entendeu? Se você para pra ver hoje em dia... Se você faz algo e dá certo, show de bola. E se você faz algo e dá certo, vai vir uns haters. Sim, é automático. Com certeza. Assim como aquelas pessoas, Patrick, fica fazendo isso daí, gastando seu dinheiro, não tem problema não, véio. O importante é aquela história atingir alguma pessoa. É isso talvez o que me motiva até hoje, entendeu? A continuar com o podcast. E eu falo pra você, continue. Não deixe isso te abalar, assim. Claro, eu fiz terapia, né? Não consegui sair disso sozinha. Hoje eu sou bem mais tranquila. Se a pessoa vem me atacar, eu falo, beleza, obrigado. E bloqueio. Antes eu ia lá responder, chorar. Hoje não faço mais. Mas o Renato foi uma força, assim. Porque se não fosse ele, eu não tinha vindo nem apresentar o podcast mais. E tem mais uma questão. Que é um homem e uma mulher. E a gente sabe o mundo que a gente vive ainda é um mundo machista, né? Então, eu e o Renato... Depende. Eu e o Renato, a gente cansou de passar de situações aqui de machismo que não era eu que falava, era o Renato. De convidado que não olhava pra mim, convidado que não respondia minhas perguntas. De bastidores que uma vez uma pessoa falou bem assim... Ah, não, então vamos esperar o Renato pra chegar pra decidir. Eu falei, por quê? Eu sou dona desse podcast também, por que eu não posso decidir? Por que tem que esperar o Renato? E coisas que ele mesmo via e que às vezes eu não me atentava. Então, passa despercebido, mas a gente vê e a gente sente. E eu apanhava muito mais. Não que o Renato não apanhava, porque ele sofreu as dele também, tá? Nossa. Ele sofreu as dele. Mas eu sempre apanhei mais, assim, de sentido de hater mesmo, sabe? Uhum. Porque é muito mais fácil. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O Renato não se expõe tanto quanto você, que é por causa disso. Não, pelo menos é o que eu vejo, né? É uma questão de maturidade. Quando eu comecei, eu era muito nova. Hoje em dia, eu vejo, tipo, os conteúdos que eu fazia anteriormente, os conteúdos que eu faço agora, é totalmente diferente, entendeu? Mas é que eu não tenho problema de me expor. Isso pra mim não é um problema. Eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de falar o que eu penso. Pra mim não é um problema. Se você quer me atacar... sobre uma coisa que eu falei, isso diz sobre mim, não sobre você. Entendeu? O que eu tô falando diz sobre mim. Agora, se você me ataca, diz sobre você. Isso. Perfeito. O que você falou, finalizou. Pra mim é muito simples. Isso. Mas é interessante. Querendo ou não, eu acho muito interessante assistindo assim. Eu gosto muito de um podcast chamado Fala Glauber. Uhum. Conteúdo mais na área militar, entendeu? Legal. Aí tem um Carcará que ele fala um pouquinho sobre, tipo assim, ele fala sobre extraterrestre, ele fala sobre uma cidade na Amazônia realmente, sobre as pirâmides. Tipo assim, ele tem um conhecimento muito grande. Então eu gosto de assistir os episódios dele, né? Claro, são vários episódios, mas principalmente se atentando às histórias dele. Então, assim, a gente vê as histórias de vida, tudo as experiências. Imagina quantos que eles sofreram para estar lá agora. Nós aqui, que nem no caso, nosso podcast ainda é pequeno. Tanto o outro podcast, claro, o outro podcast é mais famoso do que o Papo da Fronteira, mas tudo tem o seu, como é que eu posso falar? O seu público, claro. Né? Mas assim, querendo ou não, eles agora, não sei qual foi o vídeo mais viral de vocês, o meu bateu acho que 20 mil K, o vídeo mais viral. A gente tem um ali com 1 milhão, viu? Aí, ó. Então,
Isso que eu acho interessante, é isso. Agora você imagina, eles têm vários vídeos que passam disso. Agora você imagina o quanto que eles não sofrem. Muita gente. Porque assim, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Existem pessoas que acreditam que o machismo acabou. Existem pessoas que acham que o comunismo acabou. A direita, a esquerda, entre outras questões. São muitas entendeu? opiniões, Se né? você toma um partido ali, então, tipo assim, são vários que vai tentar te atacar. Essa é a realidade. Você tem que se blindar. Sim. Eu acho muito interessante, teve um convidado do nosso podcast, falou assim, Patrick, a gente conversou em off, ele falou assim, ó, eu falei isso no podcast, os caras vão me atacar. Dito e feito. No outro dia, os caras já estavam em cima dele, ó, massacrando ele. Ele disse, Patrick, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. O que eu falei tá falado e aquilo acabou, é a minha opinião. Não importa o que as outras pessoas acham, as outras pessoas entendem da forma. Entendem da forma que eles quiserem. Tipo assim, ele colocou isso na vida dele e ficou tranquilo. Tipo, já nem resolveu. Aí depois esse dia eu tava conversando com ele, mano, e aquela questão lá? Não, mano, isso daí que eu tinha até esquecido. Então assim, eu acho muito interessante. Creio que agora você já tem maturidade suficiente para entender essa questão. Já, pra você, já nem li, como você mesmo falou, né? Não dói mais. Já, como é que diz? Já tá resolvido. Não, mas passou muito rápido, viu? Foi coisa de um mês, assim, só que foi um mês muito turbulento. Só que eu e o Renato, a gente sempre foi muito opostos, assim. A gente nunca foi igual. O Renato é mais velho, né? O Renato tem uma experiência de vida, é casado, é pai. Eu não tenho isso. Então, tipo assim, a minha vida é eu. Eu vou lá, faço o que eu quero, falo o que eu quero. Não dependo de ninguém, não dependo de falar nada pra ninguém. Então, a gente tinha muito isso. O Renato sempre aqui, tipo... Reservadão. Não, ele não é tanto, tá? Eu falava assim, calma, Eric. Eu sempre fui assim. E por quê? Porque eu não ligo. Só que aquele momento que eu passei era um momento que eu tava com um distúrbio de aparência, já que não era minha. E chegou o hater junto. Então, aquilo ali me pegou. Se tivesse sido os dois separados, caguei, entendeu? Desculpa. Perdão, gente. Viu como ela se expõe? Mas é isso. Mas já passou também, já superei. Hoje eu tô em outra fase. Hoje eu penso muito mais profissionalmente mesmo na minha carreira profissional do que de me expor, de gravar stories. Não que isso não seja o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de estar na internet. Mas eu penso muito mais na minha carreira profissional... Na minha outra carreira profissional, na área da comunicação bastidores, sabe? Pô, que legal. E já falando sobre essas áreas agora, explica um pouquinho, qual é a experiência para você trabalhar na Câmara de Vereadores? Cara... Érica, cuidado, tá? Cuidado. Gente, Não, é assim... É um lugar muito organizado. As pessoas têm uma visão da Câmara de Vereadores, pensam, lá é uma bagunça, é todo mundo igual, não sei o quê. Gente, não é. Quando eu entrei lá, eu falei, eu vou ficar sentadinho. Eu entrei lá como estagiária, né, na Câmara. Falei, vou ficar sentadinha lá o dia inteiro, não vou fazer nada, né, porque... Essa é a ideia que a galera tem dos servidores, né, dos servidores públicos. Eu não sou servidora pública, só quero deixar bem claro que, né... Quando eu entrei, eu falei, meu Deus, é muito trabalho. Porque, assim, é muito trabalho. É muito trabalho. A gente tem um quadro de servidores pequenos pro tanto de trabalho que a gente tem. E a experiência é muito legal. Porque você acaba descobrindo coisas que você não faz... A galera não tem ideia do tanto de lei que tem nessa cidade. A galera não tem ideia do tanto de arquivo histórico que tem dentro daquela Câmara. A galera não tem ideia de como é pra aprovar um projeto de lei. E quando eu entrei lá, eu falei... não fazia... E, tipo assim, eu que sempre fui desse meio... Não da Câmara, mas sempre fui da área pública, da administração pública. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, tudo isso para aprovar um projeto. Então, tipo assim, não é só chegar o projeto lá, você ler e votar sim ou não. Não é assim. Passa por uma equipe jurídica, passa por uma equipe administrativa, tem análise, vai para uma equipe do Rio de Janeiro para avaliar. Então, tipo assim, é um processo muito longo. Então, quando você entra lá, você tem um choque de realidade. Eu tive um choque de realidade de pensar assim, caraca, é muita coisa. E é muita gente envolvida. E você já pensou em desistir? Da Câmara? Nunca. Da política, do serviço público, eu não vou desistir nunca, eu acho. Porque é uma coisa que, depois que você entra, você se encanta, assim. É muito gratificante você ver tudo que você faz lá virar alguma coisa depois. E atingir uma pessoa. Sabe o que a gente faz aqui? Que você falou, se atingir uma pessoa já tá bom. Agora, você imagina um projeto de lei que atinge várias pessoas. Que modifica a vida daquelas pessoas, entendeu? Não é assim... modifica a vida. Tem gente que precisa daquilo. Que precisa de uma lei pra tal coisa. Então, você vê aquilo impactando, E eu tenho o trabalho de levar a comunicação daquilo que tá sendo aprovado pras pessoas. Então, eu sou o canal de comunicação dessas pessoas. Então, como que eu saio disso?
Rapaz, imagina algo... Claro que, gente, deixa eu dar os créditos, não sou só eu, é uma equipe inteira de comunicação que tá lá pra isso. A gente tem uma equipe incrível lá, não só de comunicação, mas de toda a Câmara, tem uma equipe incrível. A Câmara, eu já visitei várias câmaras nessa longa trajetória política, e eu nunca vi uma Câmara tão organizada. E não tô pagando pau, não. Não tô puxando o saco. É uma das câmaras mais organizadas que eu já visitei. A questão administrativa é tudo muito separado. Você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Pra dar certo, pra funcionar, pra rodar. Posso ser sincero, Érica? Eu não... Assim, de fora eu não vejo tudo isso, não. Como você tá falando. A minha visão é uma visão completamente diferente. Talvez porque eu não estou no meio, entendeu? Então eu não entendo muitos assuntos, entendeu? Deve ser por causa disso. Mas eu acho que é meio desorganizado, assim. É que a galera costuma ver só assim, é aquele vereador lá. Mas, gente, não é o vereador que tá lá. É uma equipe inteira. A ideia sai do vereador. Quem vai votar é o vereador. Mas tem uma equipe analisando, tem uma equipe julgando o que é precedente ou não, o que é viável ou não, se pode ou não, se é legal ou não. Tem uma equipe inteira por trás. E todas as pessoas estão lá trabalhando. Gente, eu não consigo ver ninguém parado lá. Eu não vejo. Eu queria muito que as pessoas tivessem acesso a isso como a gente tem pra mostrar. Porque a gente trabalha pra caramba. E é um trabalho muito grande. E é muito trabalho. Imagina, olha o tamanho da nossa cidade. A gente tem, sei lá quantos mil habitantes agora. Tá em 280 mil habitantes, se não me engano, chegando em 300 mil quase. Agora, imagina, a gente tem 15 vereadores pra atender 250 mil pessoas. É muito... Você imagina o tanto de demanda que vem. É muita coisa. E como que foi a experiência, Érica, a câmera câmera nos bairros? Como é que foi? Sessão itinerante. Isso, sessão itinerante nos bairros, né? Como é que foi? A gente tinha uma edição que era a câmara itinerante, que daí a gente levava a câmara inteira. Só que daí era uma estrutura muito grande que não dava para fazer agora. E aí o atual presidente, né, o presidente João Morales, que é o atual presidente dessa legislatura, nesse biênio. Ele até já veio no outro podcast, Ele veio no outro podcast. É uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, assim. Ele é um ótimo administrador. Em 2 anos, assim, ele fez... assim, coisas inimagináveis, assim, pra Câmara. Ele é um administrador, assim, muito bom. Se você quer saber, acesse o site da Câmara, ela tem todas as informações. João, fiz pra você essa, hein? Não tô fazendo marketing, pelo amor de Deus. Mas, assim, ele é um ótimo administrador. E essa ideia partiu dele. Quando ele entrou, ele falou, eu quero que a Câmara vá lá na Vila C, eu quero estar lá no Morumbi. Era uma ideia dele, e ele fez. Falou, o que precisa? Isso, vamos fazer. Então, hoje a gente fez a última edição agora em junho, porque devido ao ano eleitoral é proibido, né? Não pode. Então, a gente já parou. Agora foi a última de junho, que foi na Vila C. Foi uma por mês. Então, era literalmente a Câmara no bairro. A gente pegava toda a estrutura de uma sessão e levava para dentro do bairro. Os projetos votados, tudo que tinha que fazer na sessão. Ordem do dia, palavra livre, tudo isso a gente levava para dentro do bairro para a população acompanhar. Então, teve sessões que durou 3, 4 horas. E, no final, a gente abria para participação. Então, as pessoas daquela região poderiam levar demandas, poderiam expor o que elas queriam, né, para chegar diretamente aos vereadores que estavam lá, todos participaram. Atingir diretamente eles ali, né, no momento. E falar diretamente com eles. Às vezes a pessoa não queria se expor e chamava um vereador que ela tinha, né, mais acesso, ia lá e falava. Então foi um projeto, na minha visão, foi um projeto muito legal. E a gente conseguiu atingir quase todos os bairros. E a gente fez também uma edição inédita, né, de sessão dentro de uma faculdade, que a gente fez na Unila e fez na UniOeste. Dentro das faculdades. Então, a gente teve uma participação da comunidade acadêmica muito grande. E lá tem propostas muito... Gente, os nossos polos de ideias são dentro das faculdades. Então, você imagina. A gente está perdendo oportunidades de ter grandes ideias. As pessoas que vão ser nossos futuros advogados, médicos, estão dentro das faculdades. Eu acho interessante, Érica, esse ponto aí é um ponto que tem muita contradição. Essa é a realidade. Dentro da faculdade tá os melhores. Mas também se encontram os piores. Mas a gente não pode anulá-los. Mas aí que tá a questão. A Câmara não pode escolher isso, ela tem que ser para todos. Então, mas aí que eu acho esse ponto importante, é você ouvir todos. Agora você vai analisar o que é bom e o que é ruim. Claro. Mas, pessoal, quero deixar bem claro aqui, tá? Nessa fala minha, não tenho nada contra estudante, tá? De maneira nenhuma. Tem sim, ele viu? Brincadeira, gente. Então, assim, eu acho interessante... Mas foi muito legal.
Porque, tipo assim, eu não tô falando da avaliação da qualidade dos estudantes, não é? Isso não cabe a mim. Mas tê-los perto e ver que eles têm, tipo, pelo menos a vontade de fazer, sabe? A vontade de estar lá participando, porque é muito importante. Gente, são ideias novas, né? Claro, tudo é importante, tudo é bem-vindo. Às vezes você pensa, não, mas essa ideia aqui é meio chata. Às vezes não é, às vezes é aquilo que falta. É a cereja do bolo. A cereja do bolo. E também a gente conseguiu atingir crianças, a gente conseguiu atingir pessoas que nunca tinham ido numa sessão. Uma pessoa que nunca entrou no plenário da Câmara participou de uma sessão. Então, isso eu acho muito legal. E isso é o poder bom, da parte boa que a gente tem da política. Pô, que legal. E assim, política sempre tem um lado bom, tá, gente? Estudem política, é muito legal. E assim, Érica, eu quero ir lá na Câmara de Vereadores assistir uma sessão, é possível? Claro, a sessão a Câmara é aberta para todo mundo. Aí, pessoal, isso daí foi porque eu já ouvi assim, mas a gente nunca pode ir lá assistir isso, aquilo. Não, Deus me livre, gente. Vão sim, por favor, tem café, água, vão lá. A gente conversa, se quiserem me procura lá, porque a gente tem sessões todas as terças e quintas, né? Agora, por causa do calendário eleitoral, tem uma alteraçãozinha, mas você pode entrar na agenda do site da Câmara, lá vai ter as informações dos eventos, mas a Câmara é aberta, qualquer pessoa pode participar. É interessante porque tem pessoa, não, mas são muito fechados e não sei o que. Quando vai fazer uma votação, já... vai ter uma votação. Eles pegam, já deixam tudo lá esquematizado, as pessoas podem ir normal ou não? Não, as votações são abertas também ao público. Você pode chegar lá e acompanhar a sessão. O que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas não têm muita paciência, porque a sessão ela é longa, né? E as votações elas acontecem na ordem do dia. Mas tá lá, e se você não puder ir, a gente transmite ao vivo, tem a transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, você pode acompanhar ao vivo. Então é uma coisa totalmente transparente. E não tem isso, você não vai chegar lá e ser proibido de entrar numa sessão. Não existe isso. Tem quebra-pau? Tem bastante. Sério? Tem bastante. Eu, por exemplo, todo dia... É brincadeira. Não tem muito. É que assim, gente, é uma empresa como outras, entendeu? Tem discussões e não. É porque a gente observa... Mas é o que vocês vê ao vivo lá. A TV Senado. Senado Sim. lá, então volta e meia, você vê aquelas... Então, você imagina que Foz deve ser a mesma coisa, porque existe ali, de um partido a outro partido, que volta e meia estão se gladiando, entendeu? Essa é a realidade. Então, essa é a realidade. Às vezes tem. Mas, assim, isso vocês ficam sabendo porque acaba que a TV divulga. Então, assim, não é uma coisa que acontece toda sessão. Foz Mil Grau, Paranapoca... Não conheço nenhum desses. Não quero contar. Brincadeira, eles são todos meus amigos, adoro eles. Darlon, William, Robertinho, esses meninos aí são todos meus amigos. A gente tem uma comunicação muito boa com a imprensa, assim. Mas não tem, assim... Eu, pelo menos, nunca vi ninguém saindo no soco, coisa do tipo. Ou, sei lá, faltando com respeito... Né? Eles estão no direito deles ali de parlamentares de expor a opinião deles. Eles têm que falar, né? Mas que nem no caso, eu gosto muito... Tem também o Edu Queiroz. Ed Queiroz. Ed Queiroz, Um dos isso. meus melhores amigos, sabia? As rapidinhas. Nossa, Adoro. agora... Então, assim, eu acho muito interessante, conversando com ele também, vendo o story deles ali, eu acho muito interessante quando aconteceu, acho que a PL... O pessoal tava querendo derrubar outro e contra isso e aquilo. Então, é tipo assim... Através de vocês que as pessoas conseguem entender esse cenário de política, entendeu? Através de vocês. Porque assim, ó, o podcast, o Papo da Fronteira, vai falar de política? Vai, mas é muito pouco. Agora tá no período eleitoral. Se fregar, o pessoal começar a falar de política aqui, daqui a pouco... Tem que cuidar muito bem o que fala. Então, assim, são questões bem complicadas, Mas vamos esquecer, deixar isso de lado. Só queria fazer uma observação. Se você não gosta muito de política, quer acompanhar de um jeito mais fácil, a gente faz vídeos pro Instagram da Câmara, lá a gente posta de uma maneira mais fácil de entender. A sessão, ela é coberta nos stories também em tempo real, então o que tá acontecendo lá eu tô cobrindo e tô postando. Então, se você não tem muita paciência, assiste lá rapidinho, você já vai saber o importante, tá? Cubram política, que é muito importante. Na verdade, querendo ou não, é dali que vem as leis que vai legislar, né? Sim. As ordenanças, tudo pra Exatamente. população. Tudo sai dali. Pô, que legal. E assim, Érica, qual foi o entrevistado mais engraçado que você trouxe no outro podcast? Que você, assim, tirando o padre, né? Porque esse daí foi a lenda. Ele foi o mais engraçado. Olha, o que eu dei mais risada foi um dos últimos, que foi o Breno e Gustavo. Porque, os cantores? Os cantores. Porque o Gustavo, ele tava com dengue no dia que ele veio. Uau! Ele veio com dengue. Porque a gente já chamava eles várias vezes, mas nunca conflitava a agenda. E eles iam pra Goiânia na semana que vem, porque eles estão morando lá agora. Eu falei, não, vocês têm que ir nessa semana, então. E ele tava com dengue. E ele veio com dengue. Só que ele não conseguia, tipo, parar em pé. Ele tava, tipo... Ele ficava assim na cadeira, ó. Juro pra vocês, gente. Era muito engraçado. Ele ficava assim, ó.
E daí tudo começou tudo o assunto virar na dengue dele. Então, tudo que a gente falava, dengue do Gustavo, tudo. Então, foi um episódio que eu dei muita risada. Muita risada. Mas também teve o João, não sei se você conhece, que é um blogueiro. Não, o João, acho que eu não me recordo. Um influencer. Ele fazia... O João é o arroba dele. Ele fazia a Barbie. A Barbie da Fronteira na época do filme da Barbie. E ele veio vestido de Barbie no podcast. A gente deu muita risada também. Não, maquiador? Acho que era maquiador. Não. Eu tô confundindo, será? Mas teve um que era maquiador, Teve um que era maquiador, que foi o Colombelli. Ele veio também. Foi um dos primeiros episódios também. Ele também é bem conhecido na cidade. Hoje ele tá em Curitiba. Ele mora lá e atende muita gente, porque o trabalho dele é excepcional. Mas o João, ele veio de Barbie, fantasiado de Barbie. Daí no meio do programa ele foi lá no banheiro, trocou de roupa e sentou aí de novo como o João. E ele é estudante de medicina, só que ele é um influencer, assim... diferente, sabe? Ele é bem minha vibe, assim, muito doidinho. Ele posta tudo que vem na cabeça. Agora ele tá numa vibe muito estudando pro Revalida, então ele não tá postando tanto. Mas siga o João, que ele é muito engraçado aí, também. Como é que diz? Ele fica mais tranquilo, né? Porque ele tá estudando bastante pra passar no Revalida, gente. Imagina. Mas ele é muito bom. Ele e a esposa são muito engraçados. Mas assim, Érica, um dos que chamou muita atenção foi o Engin Diesel. Edinho da Ingidiza. Nossa, eu achei muito interessante aquela história que ele contou aqui, entendeu? Do período que ele passou, da dificuldade, a depressão, né? A gente topou com vários casos assim durante o programa, sabe? De pessoas que a gente achava que eram super felizes, e daí chegavam aqui e contavam a história pra gente, e acabava que não era assim. O caso dele foi um caso que mexeu muito com a gente, porque ele veio de Cascavel, ele não é daqui, né? E foi um dos únicos que a gente chamou de fora, assim, né? Foi ele e mais outras duas mulheres. E ele, quando ele chegou, a gente não sabia disso. Tipo, a gente sabia dele ali como influencer da área de carros, né? Que fazia influência. Quando ele começou a contar a história dele, ele pegou a gente de surpresa. Porque a gente não sabia. Então foi um episódio muito emocionante, assim. E fora que ele chamou a atenção na cidade, né? Que ele veio com a Lamborghini, com a Lamborghini pra Foz do Iguaçu, amarela, ele chamou muita atenção. Ixi. Mas, assim, foi um episódio muito legal, porque a gente deu risada, a gente falou de coisas muito legais, muito engraçadas, mas também contou a história dele, que eu acho que ele vai guardar pra sempre. E isso que eu acho muito interessante, porque às vezes eu fico olhando aquele episódio dele, entendeu? Eu fico vendo assim... Assim, claro, cada um tem a sua história de vida, entendeu? Mas existe aquelas pessoas que marcam mais. De todos os episódios que eu assisti de outro podcast, o que mais marcou foi a história dele, entendeu? Claro que cada um tem o seu traço. Eu me identifiquei muito porque é uma área que eu gosto muito de carros, entendeu? Ele contava, assim, a vida que ele levava, entendeu? E achava que era feliz. Ou transmitia para as pessoas que era. Mas depois a dificuldade que ele sofreu tudo. Então, assim, são N questões, né? Então, ele falou pra gente, assim... Eu me vi numa fase... Não lembro exatamente as palavras, me desculpem se eu estiver falando errado. Eu não lembro exatamente o que ele falou. Eu chego um momento que eu tinha tudo que eu queria, tinha todo o dinheiro, mas eu não me via feliz. Eu não queria sair do quarto, eu não queria ficar com a minha família. Então, foi um episódio que pegou muito a gente, assim, no coração, sabe? E quando ele começou a falar da filha dele, eu me acabei de chorar aqui. Então, assim... Mas é bom pra gente ver que pessoas que estão no topo, né? Que pessoas que são muito grandes, às vezes também não estão bem, sabe? E tá tudo bem, você não precisa estar bem sempre. Você tem que sempre lutar pra estar bem. E foi o que ele fez, ele se recuperou. Hoje, atualmente, eu não sei como ele tá, porque a gente não manteve, assim, essa conversa sobre as questões íntimas dele. Também nem quero entrar nesses detalhes com ele. Mas eu acredito que ele esteja bem, sim. Mas foi um episódio que pegou a gente de surpresa. Foi, e... faz menos o que? Eu acho que um mês atrás ele mencionou que tava um pouquinho meio habilitado, então tava um pouquinho mais pra baixo. Mas aí ele contou essa história no story dele, entendeu? Aí eu fiquei vendo assim a história, pô, que top, que legal, assim. E ele lembrou, entendeu, do passado e aquilo serviu de história pra agora ele vencer mais essa etapa. E assim a gente vê, pô, tem carrão, tem isso, tem aquilo, tem esposa, tem filho. Pô, é tudo que um ser humano quer. É tudo que o ser humano quer. E a história dele é muito bonita. Não, demais. Eu gosto muito dele. Eu tenho um carinho por todos os meus convidados, viu? Tem uns ali que não. Mas eu tenho... Gente, tem um convidado só que eu, assim, não... Não desceu? Eu não quero mais ter contato nenhum com eles. Não vai... Fofoca! Tem um convidado. Esse convidado eu não quero mais, assim, nenhum tipo de contato. O restante, todos eu tenho um carinho especial. Todos acrescentaram alguma coisa de uma forma diferente. Todos tinham uma história legal. Todos tinham alguma coisa pra acrescentar. Todos. Não tem nenhum que eu possa falar assim, não, esse aqui é muito mais legal. Porque pra gente que tá aqui do outro lado,
que a pessoa tira um tempo, que ela vem, que ela se dedica, ela conta a história dela, às vezes coisas que ela tava guardadinha, que ela não queria falar, entendeu? Então isso pra mim não tem preço. Eu gosto, assim, com todos. Alguns, é claro, a gente mantém mais contato que outros, né? Mas todos, assim, não tem como escolher um. Pô, mas é isso. E, Érica, qual que é a sua palavra de incentivo pra quem nos assiste? Palavra? Ou frase? O que você acha melhor? Eu tenho tatuado no meu braço uma frase que fala assim: o amor é a única revolução verdadeira. Que é uma coisa que eu realmente acredito mesmo. Acredito que o amor é a única coisa que pode mudar o mundo. Acredito que o amor é a única coisa que move as pessoas de uma maneira pura e sincera, né? E eu acho que sem amor a gente não faz nada. Eu não tô falando de amor de parceiros, né? Tô falando de amor de família, amor de pai, mãe, de filho, de amigos que você ama, de famílias que você escolheu. Eu acho que o amor não tem como você fazer nada sem amor. Se você não ama o que você faz, é muito difícil daquilo dar certo. Não faz sentido, Não faz sentido, você tá fazendo a coisa errada, muda. Porque o amor, ele precisa estar lá. De alguma forma. No seu trabalho, na sua vida pessoal, com a sua família, ele tem que estar lá. Então, pra mim, o amor, ele é uma das peças mais chaves, assim, da sua vida. Se você não ama, procure terapia. Muito importante eu amar. Mas isso aí, Érica, a gente agradece você pelo seu tempo, Acabou já! Já foi, uai? Dá mais uma hora, produção! Então, assim, a gente agradece você por esse tempo, entendeu? Porque assim como você falou, a gente fica muito feliz. Érica, vamos marcar um podcast? Pô, que dia e que hora? Tal horário, não posso. Não, tal dia posso. Mas que hora, tal? Aí, beleza, então. Então, assim, a gente vai vendo, ajustando a agenda, entendeu? E, então, assim, são coisas muito importantes. A gente fica feliz, entendeu? Quando o convidado... Assim como já aconteceu... Mentira, gente. Ele pagou cachê pra eu estar aqui. Tô esperando o meu Pix. Não fala isso. Brincadeira. Então, o que acontece? Pô, isso é muito legal. Porque a gente sabe que muitas pessoas marcam e não vêm. Assim como o que já aconteceu, vocês já ficaram contando a história já, só você e o Renato, né? Então, tipo assim, a gente fica muito feliz que quando a pessoa aceita, ela vem. Eu vou aceitar, eu vou e vem mesmo, conta a história e pode auxiliar a vida de alguém, entendeu? Porque assim, você vai atingir aquelas pessoas de maior experiência? Não vai. Você vai atingir as pessoas que têm a sua idade e as pessoas são menores do que você. Então, às vezes, uma palavra que você falou pode transformar a vida de alguém. Mas muito obrigado, tá? Tamo junto. E, quem sabe agora você e o Renato, os dois juntos. Quem sabe a gente não faz nós três? Vamos fazer um trio aí de podcast, o que você acha? Gente, queria agradecer muito pelo convite. Desejo todo o sucesso do mundo pra você. Quero que corte algumas... Cadê? Me siga nas redes sociais, @EricaKinaglia. Sigam o podcast também, @outro.pdc. E é isso. Obrigada pelo convite. Outro quê? Outro.pdc. PDC? De podcast. Sim. Aí eu fiquei olhando, mas... Outro.pdc. De podcast. É nóis, pessoal. Então, bora lá também agradecer aos nossos patrocinadores, em especial Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, motorista de aplicativo que gosta de ser valorizado, vem para Rapidocar, porque você sabe que você vai ser valorizado. E para você também, passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, abaixa a Rapidocar. Aqui está o QR Code, faz certinho o download, coloca seu endereço onde você está, para onde você vai, e após isso... vai aparecer o preço. Confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Não faça que nem a Érica chama moto que vai vir um capacete cheio de piolho, tá? Ai, gente, eu passei uma com moto que eu não vou nem falar nada. E aí? Acabou e a gente nem conseguiu fazer essa pergunta. Mas bora também agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show de Las Vegas, Dubai? Aqui em Foz nós temos também lá no Wonder Park Foz, beleza? Aqui está o contato da Fabiana, entre em contato com ela, tire mais dúvidas. E também para você que é motorista de aplicativo Táxi Turismo, conversando com ela, tem um plano especial para você. Beleza? Também bora agradecer ao JC Lavacar. Para você que quer deixar o seu carro sempre limpo e cheiroso, aqui está o QR Code dele, conversa com ele, tira suas dúvidas. E também, se falar que é motorista de aplicativo, você tem um desconto. Taxista e turismo também. E se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, 10% de desconto na primeira lavagem. Beleza? E também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular, que está protegendo nossos veículos aqui na Terra da Fronteira. Sabemos que é muito complicado nosso veículo. Se foi ao Paraguai e Argentina, acabou. E aí, vamos fazer o que agora? Ficar com prejuízo. Então, assim, aqui está o QR Code da Priscila. Entre em contato com ela, tire suas dúvidas e adquira o melhor plano para você. Beleza? Érica, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Prazer. Sucesso. Amém. E agora, quem diria? Aquela conversa lá dentro do carro,
restou hoje a Erika Tô muito aqui, ó. feliz, viu, gente? Me sigam no Instagram. Ah, vocês viram sempre seguindo ela. Gente, me sigam no Instagram. É famosa. Valeu!